cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre o livro O Filho da Empregada, lançado recentemente em Blumenau pelas editoras Antítese e Hemisfério Sul. E quem vai contar um pouco da história e falar sobre literatura local e regional é o próprio autor Marcelo Labes, nosso convidado de hoje. O Filho da Empregada é um livro de um só poema que traz memórias do autor, ou seja, relatos autobiográficos de alguém que tem uma empregada doméstica como mãe. Esta publicação seria sequência do livro de Labes, um outro livro cujo título é De Por que Sim Não É Resposta. Para chegar neste terceiro livro, foi preciso mergulhar nas memórias da infância sem recorrer à ajuda da mãe, que é a protagonista da obra. Mas a nossa conversa vai começar pela possível semelhança com o filme brasileiro Que Horas Ela Volta, estrelado por Regina Casé. Esta semelhança com o filme pode ajudar na comercialização de um trabalho como esse? Aliás, a gente vai começar a nossa conversa exatamente por esse ponto. Bom, Labes, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Eu agradeço. E vamos começar exatamente por esse ponto da semelhança com o filme em que é estrelado com a Regina Casé. Tem alguma... Qual a semelhança que tem a não ser a questão da protagonista, que é uma empregada doméstica? Bom, essa foi uma questão interessante no momento de pensar em publicar a obra, porque eu pensei de início que seria no mínimo oportunismo e no embalo de Que Horas Ela Volta, né? Mas quando o livro foi escrito, eu ainda não tinha assistido ao filme, e isso me redime, pelo menos dessa semelhança temporal de surgirem os dois, né? Ainda que, claro, o pós-fácil do Filho da Empregada traz isso. Se não fosse, talvez, A Que Horas Ela Volta, o livro não sairia, né? E não simplesmente pela temática, o filme é muito bom, sem dúvida, mas pelo que houve depois, na noite de Natal de 2015, eu muito emocionado que fiquei com o filme, também fiquei espantado quando vi no Facebook uma imagem da Regina Casé com as empregadas na noite de Natal, todas elas uniformizadas, exatamente aquilo que pareceu Ana Muylaer critica no filme dela. Eu pensei, poxa, a protagonista, heroína, de repente é algoz, né? Ou supostamente, aí vai depender, claro, do ponto de vista, mas isso me chocou, aquilo, né? E, bom, a partir daí o livro estava emperrado, ele não ia sair. E então, a partir dessa imagem, você decidiu... tão interessante, na noite de Natal, todos sorridentes, as empregadas uniformizadas e tal, pensei, a obra não se esgota, o tema não se esgota. Então, é preciso falar mais sobre isso. O Filho da Empregada é esse livro aqui do Marcelo Labes. Ele lançou em abril, né? Abril. Foi um lançamento que ele fez. E aqui você conta a história a história da sua mãe, que ela é protagonista, ela é a empregada doméstica. A minha mãe é empregada, ainda que ela protagonize a memória, mas o livro é sobre a minha relação com isso, que sempre foi uma relação complicada, né? Tanto no sentido de ser um pré-adolescente, né, estar na escola com os colegas e as pessoas perguntarem o que fazem os teus pais, né? E, claro, havia aquela vergonha, e era vergonha mesmo. Hoje eu me envergonho da minha vergonha. Mas naquele momento terrível que é a adolescência, era complicado ter a mãe empregada. Ainda que a maior parte das nossas mães na escola pública fossem empregadas, né? Mas, claro, como tu quer te diferenciar, porque é disso que a adolescência se trata, né? Acabava sendo complicado.
Eu esqueci o resto da pergunta. Não, porque, bom, quando você tem a sua mãe como protagonista, ela é uma empregada doméstica, trata da questão da infância, você faz um mergulho, então, na sua infância para repensar o seu momento atual? Faço. Na verdade, o repensar o momento atual, ele acontece antes de a obra ser escrita, né? E aí, como poema, como obra que se escreve e onde tu te entrega, acontece isso de quem eu quero ser a partir desse texto que eu vou escrever agora. Aliás, você usa uma estratégia da poética, né? Sim. Poderia ter lançado mão de outra estratégia do gênero. Por que da poética? Porque você lida melhor com a... É porque eu sou poeta. Bom. Não consigo contar histórias, né? Já tentei, mas como as minhas histórias não são lineares, né? O poema permite essa não linearidade melhor do que a prosa de fato, né? Um conto, um romance, algo parecido. E a memória sendo fragmentada, né? O poema escreve melhor essa memória fragmentada do que a prosa. Marcelo, hoje tem a literatura, não só os poetas, mas também os romancistas, eles estão escrevendo essa escrita de si. E muitas vezes essa escrita de si, ela é uma própria ficção de si, né? Sim. Como que você transita entre essa escrita de si e essa ficção? Você se permite pegar as suas memórias e torná-la ficção, ou você tenta seguir uma linearidade, o fato real? Como é que você constrói esse processo? Se a gente parte do pressuposto que memória também é invenção, não tem como não haver essa ficção da memória. Quer dizer, a temporalidade aí você pode ir jogando, né? Claro, porque quando tu te lembra de algo, às vezes esse algo de que tu te lembra te faz lembrar de alguma outra coisa que aconteceu em outro momento e que não estão ligadas diretamente entre si essas memórias. Sim. Né? E aí, nesse sentido, a memória é fragmento, né? A gente não consegue lembrar de fato como as coisas aconteceram, senão que elas aconteceram. Por isso que você não recorreu à sua mãe. Não recorri. A não ser, claro, depois de escrito o boneco, pedi para a mãe ler, né? É evidente, falava dela. Sim. Nos expunha, né? Expunha mais a ela do que a mim. E houve isso de ela me perguntar como eu lembrava de algumas coisas de que ela não lembrava. Né? E, bom, a memória está aí para isso. São coisas que marcam, né? Sim. Bom, vamos começar a dar uma linearidade na nossa conversa. Primeiro, você é blumenauense. Sim. Você tem quantos anos? 31. Bom, então você nasce em Blumenau, você conta uma história a partir de Blumenau. Qual bairro que você nasce? No Progresso. Bom, e aí, essa coisa né, da espacialidade, essa coisa temporal, no Progresso, o que entra do Progresso, o que entra daquele período, ou em que momento entra nesse teu grande poema? Bom, esses momentos de ser filho da empregada passam nesse bairro, né? Que é um bairro muito distante do centro da cidade, no sul da cidade, que é uma região mais alta, úmida e fria. Né? E sempre lá de manhã, lá faz sol antes daqui, por ser mais alta. Isso é interessante. A gente tinha que sair muito cedo de casa para a mãe estar no trabalho e para eu estar na escola. Ou nas vezes em que eu ia trabalhar com ela, quando eu era bem menor, saíamos muito cedo, né? Ainda não havia sol. Né? E nós pegávamos os ônibus, né, cheios de pessoas que iam trabalhar. Operários, empregadas domésticas, comerciários, estudantes. Né? Ele entra aí, ele entra naquela umidade, naquele desconforto do ônibus lotado de manhã cedo, com as janelas fechadas, com cheiro de perfume. Né? Entra no retorno para casa,
em fim de tarde, né? Isso é muito interessante, com as pessoas tentando disfarçar o seu cheiro de quem trabalhou o dia inteiro com perfume. Né? É muito forte, é muito forte. E aí você começa a contar essa Blumenau a partir do teu bairro? A partir do meu bairro, a partir da minha casa. Sim. E aí você faz um olhar sobre a cidade? Também, sim. Mais sobre relações entre pessoas, né? De como as pessoas aqui se relacionam. E como elas se relacionam? Mal. Elas se relacionam mal. Mas por que você acha que elas se relacionam mal? Não sei, talvez por isso de nós termos pessoas que moram tão longe da cidade, e aí a gente pode daí trazer uma discussão sobre a cidade, que espaço é esse, né? Quem habita as zonas mais centrais, quem habita as zonas mais distantes, né? Por que as pessoas que habitam as zonas mais distantes estão lá? Por isso. E esse se relacionar tão mal, você acha que está no fato das pessoas conversarem poucos umas com as outras ou no fato delas simplesmente não conversar? Eu acho que se conversa pouco, mas de qualquer maneira, o que se percebe, e isso quem me fez perceber foi um amigo de fora que me visitou aqui uma vez, é que as pessoas conversam muito baixo nos espaços públicos, nos ônibus. Elas conversam baixo com vergonha, né? Elas não querem que as pessoas escutem o que elas estão dizendo. É como se fosse um segredo, né? E esses segredos, claro, eles se espalham por aí, em vários outros segredos. Legal. Bom, a gente está conversando com Marcelo Labi, lançando o terceiro livro dele, e aqui ele pega um ponto interessante. Bom, o nome do livro, Filho da Empregada, já é um ponto que demarca o que ele conta num grande poema. Ele faz, na realidade, um grande poema. A gente está conversando com ele e fazendo um olhar, esse olhar que ele tem dele com a cidade de Blumenau e com as relações. A gente vai fazer um intervalo e, na volta, vamos tentar olhar essa Blumenau e o olhar do autor a respeito destas relações. A gente faz um pequeno intervalo, já voltamos.